Senhor meu Deus, eu queria agradecer por esse momento tão especial, pelo convite da minha sobrinha querida Luana, por estar aqui nessa casa abençoada, com essas pessoas maravilhosas, né, que o Senhor uniu. Eu peço, Senhor, por essa casa, pelas pessoas que estão aqui, pelas que não estão, que não puderam vir, pelas pessoas que estão em casa, que seja uma bênção, que seja uma graça as palavras, o ensinamento que será dado hoje aqui. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra traga renovo, mudança, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Que o Senhor possa aumentar o nosso amor por ti. Porque só te amando mais, Senhor, que conseguiremos amar o nosso próximo. Obrigada, Senhor, pelas dádivas que o Senhor nos concede todos os dias, todos os minutos, graças, bênçãos e libertações. Obrigada, meu Deus. Nós te amamos muito. Que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meninas. Graça e paz. Vamos fechar os nossos olhos para a gente adorar o Senhor nessa manhã. Agradeço ao Senhor pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? De podermos estarmos juntas em comunhão, para aprender mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra. Eu sei que o Senhor já se faz presente aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. São todos homens seus,
és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome. Amém, Jesus. Tu és digno de louvor. Se eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, todos juntos. E os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo para sempre. E o teu povo clama santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo para sempre.
e o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Lá 15 ou 16? 16. Bom dia, irmãs. Hoje nós estamos estudando Isaías 16 e eu vou começar a leitura. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Selá pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como o pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales de Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo e faz a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade. E sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberba em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho, de seu furor. A sua jactância é vã. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe. Gemereis profundamente, abatidos pelas passas de uvas de Haresete. Porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações talaram os melhores ramos de vinha de Sibma, que se estenderam até Jazer e se perderam no deserto. Sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. Pelo que pranteai, como pranto de Jazer, a vinha de Signa, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbrom, ó Eleale, pois sobre os teus frutos de verão e sobre tua vindima caiu já os inimigos, e eia como de pisadores. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisaram as uvas nos lagares. Eu fiz cessar a eia dos pisadores. Pelo que Moabe vibra como harpa, o meu íntimo, o meu coração, porque eres. Ver-se-á como Moabe se cansa dos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Essa é a palavra que o Senhor pronunciou a Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Então, aqui no capítulo 16, a gente continua lendo a respeito da profecia do Senhor contra Moabe. O povo moabita, eles são descendentes de Ló. Então, eles, no início, eles eram conhecedores de Deus, né? Nas suas gerações anteriores, mas elas se perderam no caminho. E eles, principalmente, o que me chamou mais atenção aqui na leitura foi o versículo 6, que fala assim, ó: temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, e da sua jactância é vã. Nós servimos a um Deus misericordioso. E por mais que às vezes a gente escorregue, a gente peque, sempre que a gente entra com humildade, pedindo perdão e clamando por sua misericórdia, ele retorna a nós.
um dos grandes defeitos de todos os povos que um dia eles sofreram com a ira do Senhor, com a justiça do Senhor. Foi porque eles nunca tiveram um coração quebrantado e voltando para o Senhor. Em voltar para o Senhor. Porque o grande problema que nós temos, e hoje nós temos que viver com isso. Porque a Bíblia, quando a gente vai ler na Bíblia, o Senhor revela que hoje, os judeus até hoje não receberam a Cristo por teimosia. Moabe, ele foi praticamente extinto por causa de soberba, arrogância. E nós, enquanto homens, enquanto carnes, são características que eles estão imbuídas na gente, até que a gente decida conscientemente abrir mão e lutar contra. Porque muitas das vezes a gente pode estar falando assim, Senhor, Senhor, mas a gente ainda permanece num coração arrogante. A gente ainda permanece com a soberba. Eu, Luana, era uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa extremamente soberba. Quando eu testemunho, a maioria de vocês já conhece meu testemunho, que eu falo que apesar de eu ter nascido num lar cristão e a vida inteira ter buscado a Deus, eu só fui conhecer a Cristo em 2021. Foi quando eu abri mão da minha arrogância e da minha soberba. Porque até lá, apesar de eu falar que eu conhecia a Cristo, estudar a Cristo, ler a Bíblia, frequentar a igreja, eu ainda achava que eu conseguia caminhar sozinha. Eu não tinha consciência da necessidade de caminhar com os irmãos, porque eu me achava autossuficiente. Gente, isso é soberba, isso é arrogância. Eu só consegui me aproximar e criar uma relação mais íntima com Cristo quando eu entendi o tanto que eu era arrogante e soberba. Porque eu entendi a minha posição de pecadora. Eu entendi a minha necessidade dele. Eu entendi o tanto que eu me achava capaz e autossuficiente. E a partir do momento que ele quebrou a minha arrogância e a minha soberba, e é uma coisa que eu falo muito, quando eu vejo, eu estou conversando com as minhas amigas e a gente vai relatando os momentos difíceis que a gente vai passando. Eu só fui quebrada da minha arrogância, da minha soberba, quando eu fui completamente quebrada. Porque enquanto eu achava que eu era capaz, eu podia estar rastejando, mas eu estava andando sozinha. Então, só quando ele me colocou num lugar e falou assim: olha, não tem saída, não tem solução, é só ele que é capaz de resolver. Que aí que eu entendi o tanto que eu era arrogante, o tanto que eu era soberba, o tanto que eu achava que eu era autossuficiente. Aí eu comecei a experimentar o extraordinário de Cristo. Aí eu comecei a criar uma relação que eu nem imaginava que era possível. Mas o primeiro passo para a gente crescer em Cristo, uma vez eu ouvi um testemunho do Enzo, o marido da Lala, ele contando um testemunho de um colega de trabalho dele do banco, que acho que ela era espírita, não me lembro ao certo, mas ela era muito resistente a Jesus. E que ele ficou durante 10 anos falando para ela a respeito de Jesus e ela era muito resistente. E aí um dia ele falou para ela assim: o sol tá para todos, que é um provérbio, mas a sombra é de quem busca. Dos escolhidos. Dos escolhidos. A sombra é para os escolhidos. E que esse versículo quebrantou o coração dela. Porque a nossa relação com Cristo, ela depende da nossa busca. Ela depende do nosso quebrantamento. Ela depende do nosso arrependimento. Ela depende da gente abrir mão da nossa arrogância. Ela depende da gente entender que somos pecadores. Da gente entender que a gente é dependente. Porque é uma coisa que eu falo muito. Nós, mulheres, hoje, da atualidade, nós somos capazes, nós somos instruídas, nós somos eficientes, nós somos produtivas. A gente consegue dominar o mundo se a gente quiser. A gente consegue dominar o mundo. Mas há um preço muito caro. O fardo é muito pesado.
Tá tudo no controle, tá tudo dominado, mas a exaustão vem, o que a gente tem mais testemunhos são de mulheres exaustas. Exaustas porque nós estamos tentando resolver tudo na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, no nosso tempo. Porque a gente ainda caminha sozinho. E a gente entender que a gente consegue fazer bem, a gente consegue. Só que ele consegue fazer melhor. Porque ele consegue ver lá na frente. Porque ele consegue entregar lá na frente. E o melhor de tudo, é leve. Não é nas nossas forças. Mas precisa do nosso primeiro passo, da nossa busca. E não só da nossa buscar em conhecer, porque a gente pode buscar conhecer ele, a gente pode buscar ter uma relação com ele, mas a gente não se entregar. Então precisa também da nossa entrega. Da gente ter essa percepção do tanto que muitas das vezes nós somos arrogantes e soberbos. E a respeito disso, a gente tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito da oração de um fariseu e de um pecador. Aonde o fariseu estava no templo, ele orava e falava assim: obrigada porque eu sou aquilo, obrigada porque o Senhor me deu ensinamento, obrigada porque eu posso estudar a escritura. E o pecador falava assim: Senhor, eu não mereço estar aqui. Senhor, eu não mereço porque eu sou um pecador. E a oração que Deus escutou não era daquele que fazia mais, não era daquele que estudava mais, não era daquele que tinha mais acesso, não era daquele que tinha mais status. Era daquele que se entregou rendido, quebrantado, sem arrogância, sem soberba, sem autossuficiência, sem orgulho, sem o furor. Então, é, é esse caminho que a gente tem que traçar e é essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quer falar um pouquinho? Quer, Patrícia, falar um pouquinho? Senta aqui, ó. Não, vou até aí. Pode ficar. Bom dia, meninas. Que aqui a palavra-chave aqui entre nós é meninas, meninas de Cristo, né? Glória, isso é muito bom, né? Isso aí traz proximidade, né? Traz aconchego, né? E é assim que a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz de estar num ambiente assim, né? Glória a Deus, com essas mulheres sedentas da palavra de Deus, né? E aqui na casa da Miriam, né? Miriam está ali no cantinho, querida, uma das primeiras pessoas aí que aproximou da gente, aquele abraço carinhoso, depois vieram outras, né? Valesca, vieram outras, agora estou mais... Ver um sorriso diferente aí, né? Nesse olho, né? Você mesmo, né? Ela lá mesmo. Não, mas é porque quando a Jean tá ali no cantinho, glória a Deus. Então, esse vínculo, né, a presença do Espírito Santo, ele vai aumentando a união e o fluir de Deus, porque o olhar fala muito, né? O sorriso, o olhar, e eu acredito que Deus já está ministrando o nosso coração, hein? E é interessante, quando eu fui convidada a vir aqui, eu sei que não é nada programado, tudo é um mover do Espírito Santo. Então, é Ele que dirige nossas vidas, tudo que vai ser feito e realizado. Existe aí o estudo que está sendo realizado, uma bênção, né? E nós acreditamos também que quando nós estamos na dependência de Deus, Ele coloca palavras na nossa mente. É o que deve ser falado, né? Eu não sei se já aconteceram com vocês, mas muitas vezes Deus coloca nome de pessoas que a gente nem conhece para orar. Então, a gente, de repente, é colocado para interceder por pessoas, por situações que a gente sabe que existem, mas que a gente não conhece. Então, nesse fluir, nessa maneira, eu creio também que Deus coloca palavras a serem liberadas aqui. Amém. Então, assim, eu estava pensando e, de repente, veio uma palavra na minha mente. E é assim que é essa direção que Deus está direcionando. A palavra é uma palavra forte, é uma palavra que chama
Intimidação. Repita comigo, intimidação. Agora olha para o lado de quem está do seu lado e diga assim: que voz você tem escutado? Que voz você tem escutado? Não precisa responder, mas você sabe aí qual é a voz que tem soprado no seu ouvido ou tem te confrontado, né? Isso é fato. E aquele que se posiciona em fazer diferença, ele vai ser intimidado. Se cruzar os braços, ficar dormindo lá, deitado, sem fazer nada, não vai incomodar o mundo espiritual, mas uma vez que você se posiciona para fazer diferença, vai começar a haver intimidação. E essa intimidação, muitas vezes, ela é silenciosa, viu? Ela não vem gritando, não, mas é aquela que vai lá no ponto. E é por isso que existe a palavra de Deus para nos alertar, né? Para nos despertar. Então, a palavra é essa, intimidação. E uma que surgiu depois, que eu pensei, tem nada a ver com essa palavra, porque isso aqui não é uma ação, como que eu falaria? São palavras de reflexão, né? Palavras de reflexão. Então, é a palavra intimidação e a outra palavra que eu até pensei comigo, vou falar, não, tem nada a ver uma com a outra, mas a outra palavra depois que veio, é uma palavra de consolo. Então, essas palavras vêm de encontro com alguém que está aqui na live, escutando, ou alguém que está aqui. Então, essa live aqui, ela vai para todos os lados aí, para muitos locais, e de certa forma vai falar no coração de alguém, né? E aqueles que estão em sintonia vão receber. Eu queria que alguém lesse, primeiro se tratando de intimidação, queria que alguém lesse em 1 Reis 19, versículo 1 ao 4. Weber, procura ela aqui. Um tom de voz que eu acho bom, mas 16, 19. 19, de 1 ao 4. Você tá de beta, senão não aparece no vídeo. Elias no monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha só, essa palavra é uma palavra muito assim, às vezes pesada, mas ela ensina a gente muitas coisas, né? Olha só, Elias, né? Estava no auge do chamado dele. E ele estava ali naquele momento, no capítulo 18, a gente vai ver ali que ele confronta ali, né? Onde ele tinha uma missão, provar que Deus é Deus. Que Baal era o falso Deus. E aí, então, é levantado um clamor e Deus manda fogo do céu. E Deus consome ali aquele altar e é provado diante de todos que só Deus é Deus. E então Elias clama para que venha chuva e a chuva vem. Olha só, poder sobre a natureza. E a chuva vem. E o poder está ali presente, operando milagres, sinais e prodígios. Os profetas de Baal, envergonhados, foram destruídos. E ali é interessante, depois que vocês procurarem depois, no final do capítulo 18, vai mostrar ali que o poder de Deus estava tão grande ali na vida daquele homem ali. Agora, imagina comigo,
Quem já viu alguém correr na frente de um cavalo? Alguém já viu? Olha só, postar corrida. O melhor atleta e um cavalo. Quem será que ganha? Cavalo. Pois é. A gente vê em filmes aí, né? Aqueles filmes, não sei se vocês lembram, né? Quando a gente era criança, Super Mulher, Super Homem, Mulher Maravilha, a gente vê essas coisas, né? Mas na Bíblia tem. Na Bíblia tem um superpoder ali que foi manifestado na vida de um homem que estava totalmente ungido, apoderado da presença de Deus. E ali, depois que você tiver curiosidade, você vai ver que ele correu, ele falou para Acabe, olha, é o seguinte, vai cair uma chuva agora, estava um tempo de seca, e aí Deus honrou aquele servo do Senhor, o profeta ali, e falou, olha, a chuva vem, a chuva vem. Pareceu só uma nuvenzinha ali do tamanho da mão do homem, mas ele falou, a chuva vem. E perseveraram ali até que a chuva começou a cair. E então Elias estava tão cheio do poder que Acabe saiu na carruagem e Elias vai e ultrapassa Acabe. Olha só, ultrapassou os cavalos. Eu imagino a alegria daquele homem, glória a Deus, falando com a minha linguagem aqui, glória a Deus, Deus provou que Ele é o Senhor. Agora acabou os problemas, acabou a dificuldade. Só que não. Quando ele pensa que agora ia ter paz, surge aquela vozinha intimidadora da Jezabel. Eu vou acabar com você. Imagina a frustração e a decepção que esse profeta teve. E muitas vezes a gente pensa, agora vai acontecer em nossas vidas. Deus está fazendo, glória a Deus, glória a Deus. E quando você vê uma manifestação do poder de Deus, você pensa, vai haver paz agora. Quando de repente começa um vendaval. E aquilo ali começa a te desestabilizar. Você pensa, mas como? Como? Deus está comigo, a palavra de Deus está comigo, como é que pode essa situação? E assim o inimigo usou aquela palavrinha diabólica da Jezabel para desestruturar. E assim acontece conosco. Você está lá na fé, na esperança, buscando, clamando ao Senhor. E uma palavrinha vem ao seu encontro. E essa palavra começa a abalar sua estrutura, você começa a estremecer. E assim começa a intimidação em nossas vidas, né? Mas qual que é essa função dessa palavra que vem até nós, essa voz? Que é uma palavra, é uma voz, e é uma voz infernal. Qual que é a intenção dessa voz? É gerar um medo em nossas vidas. Gerar um medo. É tentar o que com esse medo? Nos paralisar. É verdade. É para mim essa palavra. Porque se você tiver o medo, se você tiver, estou até arrepiada aqui, ó. Se você tiver esse medo, você não vai ter força vai querer segurar os seus passos e aquela ousadia de você obedecer ao chamado de Deus, ele vai querer te limitar. Então ele vai começar a soprar mentiras no seu ouvido. E nós passamos a sentir esse medo quando nós afastamos da voz de Deus. É verdade. Nós afastamos dessa voz e começamos a acreditar nas mentiras. E aí essa concordância, ela vai o quê? Desviando a gente da vontade perfeita de Deus. Olha para quem está do lado e diga assim: Deus tem a vontade perfeita em sua vida. Só Deus tem a vontade perfeita. E aí, o que acontece? Quando surge essa intimidação, essa voz infernal lançada, porque às vezes você não faz a vontade do inimigo, você está com sede, você está buscando, mas ele vai usar outra estratégia para querer te abalar, já que ele não está conseguindo que você caia no pecado, ele vai tentar usar uma pessoa que está perto de você. Ele vai começar, às vezes a pessoa mais próxima de você, ou vai querer usar alguém do seu serviço, do seu trabalho, ou então, às vezes, algo que surge. Isso. Principalmente, começa a vir na sua mente.
Então, isso aí são as estratégias do maligno. Então, quando escutamos essas palavras, essa voz do maligno, nós saímos do trilho, do caminho da vontade perfeita de Deus. E para a gente manter no trilho, no caminho, a gente tem que manter o foco. Glória a Vão Deus. surgir vozes, mas não dá atenção para essas vozes, não. Vão surgir vozes, vão querer te desestabilizar, vão querer lembrar, fazer você lembrar de coisas. Glória a Deus. Isso aí não é você que está pensando coisa ruim, não. É os dados mesmo de Satanás, é os ataques, as setas. Então, É verdade. tudo que o inimigo quer é que você acredite nessas mentiras que vêm em forma de verdade. Então, ela tem uma aparência de verdade, mas não é verdade. Amém. Mas Deus está nos dando as armas aqui. Glória a Deus. Então, essas palavras malignas, ela tem a intenção de perturbar, causar medo, angústia e fazer você desistir, retroceder e tomar posse daquilo que não é seu. Esse mal aí, essa coisa ruim, não te pertence. Fala assim, Aleluia. esse mal não te pertence. Fala, Gustavo. Glória a Deus. Então, quando nós deixamos a voz de Deus do lado, isso acontece. Então, a fé sai e a dúvida entra. Aí começa a vir, será? 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 Irmãos, tem hora que é 24 horas, tem que ficar em alerta. Que tipo de voz está chegando no seu ouvido? Então, você pode vir em você assim, olha só. Você pode estar sentindo alguma coisa no seu corpo e pode vir, né? Aquele cochicho em você. Olha, você tem isso no seu físico. Você sente uma coisa no seu corpo e começa a vir, nossa, isso aqui é coisa ruim. Aí você começa a sentir medo daquilo que você não tem nada, você está sadio. E começa a vir aquelas mentiras, aquelas perturbações. E tem gente que toma posse dessas coisas negativas ainda. Ele começa a falar, não, eu tenho isso mesmo, é isso, é isso. E começa a contar para os outros também. Não vigia a boca, não. Começa a falar, ó, tô sentindo isso aqui, isso aqui. Aí você pega um maldoso e ele fala, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Cuidado com quem você conta as coisas, viu? Às vezes já está sentindo algo, vai contar, a pessoa vai te colocar mais para baixo. Então é vigilância. Fala só com Deus e com alguém que autoridade espiritual, Os irmãos contaram. autoridade espiritual de Deus, delegadas por Deus, que você vê que são de caráter, né? E você está agora se guardando. E aí vem, começa a vir também muitas pessoas, eu já ouvi falar, já ouvi isso ao vivo acontecer. Pessoas chegam e falam assim, eu não sei por quê, tá vindo um desânimo em mim, tá vindo cansaço, uma angústia, não sei de onde que vem, mas ela tá vindo. Às vezes você não escutou essa palavra na sua frente, mas alguém falou nas suas costas. Então, às vezes você está tendo alguns sintomas no seu corpo que são reflexo de palavras negativas, calúnias, fofocas, malfazejos que estão falando sobre você. E aí você começa a sentir, e você pensa, peraí, o que é isso? Eu não estava com isso? Mas é porque existe alguém por trás das paredes falando coisas sobre sua vida. Te invejando, desejando o seu mal, falando não vai dar certo, não vai andar para frente. Então, são guerras espirituais. E tem pessoa também que tem sonho, que é casado, e tem sonho frequente com o ex-namorado. Eu falo, o que é isso? Aí a pessoa começa a ficar se sentindo culpada. Nossa, eu tô traindo meu marido num sonho. Tô traindo meu marido num sonho. Mas sabe o que é isso? Você pode não estar nem pensando nisso, mas tem alguém que não esqueceu. Às vezes a pessoa não é nem o próprio ex-namorado, mas é alguém da família que fala, você podia ter casado, você não estava esperando, você não casou com ela. E a pessoa continua falando. Você podia ter casado com ela. E ela continua falando. E aí você começa a sentir o reflexo daquilo ali. Então, são falácias do inimigo. Então, nós temos que combater essas falácias com o quê? Com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Então, Elias, quando ele pegou, ele fugiu, ele estava sendo ali, ele estava recebendo aquelas setas, aquelas mentiras de Satanás. Agora, você pode pensar, poxa, um homem que foi tão usado por Deus, como é que ele deu essa brecha
homem tão de Deus. Isso aí a palavra de Deus mostra que todos nós estamos sujeitos a passar pela É verdade. né? Basta o quê? Você estar cansado, estressado, porque o estresse também ataca o seu físico, o seu emocional. Ataca o seu emocional. E isso dá uma brecha para o inimigo começar a lançar essas perturbações. Então, Elias estava muito cansado. Foi uma guerra espiritual ali, orando, né? Decretando para que o quê? Para que o inimigo fosse envergonhado ali, né? Que Baal fosse envergonhado. Então, ele estava estressado, estava cansado. E isso acontece com muitas pessoas. O cansaço também é uma oportunidade que o inimigo pode aproveitar para atacar. Então, não pode baixar a guarda, né? Cuidar da saúde, cuidar do corpo, né? Para que a gente não dê essa oportunidade, né? Para que haja essas brechas. A intimidação só prospera quando esquecemos de olhar para Deus, né? Então, ela não vai prosperar em nossas vidas, né? Por isso, Deus nos deu a arma a nós, as armas, né? As armaduras, né? Então, ela não vai prosperar. Porque nós vamos o quê? Olhar para Deus. E não vamos deixar essas mentiras nos dominar, amém? Amém. Mas só mais uma coisa aqui. Sobre o que eu falei, sobre consolo. Tem alguém aqui que está nessa live que está precisando escutar isso. Ou aqui mesmo, né? Isaías 43 diz assim: mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então, para você que está aflito, angustiado, está passando por uma situação difícil, Deus está falando, não temas. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você é chamado, você é escolhido por Deus. E às vezes Deus não nos livra de passar por uma situação. Ele permite que a gente passe, como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha, mas Deus estava ali com eles. Então, às vezes, Deus permite que você passe pela situação, mas você não está só. Então, levanta a sua cabeça, reaja, não deixa a angústia, o passarinho fazer pousar fazer ninho na sua cabeça. Pode querer vir angústia, não deixa, não deixa. Reaja, levanta. E Deus está falando para a gente levantar, porque você não está só. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém? E eu queria agora, aproveitando aqui, sempre eu peço para fechar os olhos quando a gente vai cantar. Um pouquinho que a gente vai. Tá, pode. Depois a gente volta. Pode. Meninas, pegando aqui o gancho que a Patrícia trouxe para nós, eu queria ler esse texto que a gente começou hoje na mensagem, porque ele vai ter tudo a ver com o que a Patrícia falou, que é uma versão diferente que a Luana leu. Ele fala assim: enviem um presente de cordeiros, diz Moabe, aos líderes em Jerusalém. Por quê? Porque as pessoas entendiam que o Deus verdadeiro era o Deus de Jerusalém. Qual o Deus que você está procurando e por que você está sendo intimidado? Irmãs, nós sempre vamos ser intimidadas quando o evangelho avançar. Sim. Quando o evangelho avançar. Quando a gente começou essas reuniões, Patrícia, todos os dias que a gente abria essa reunião, eu ouvi uma voz. Por que que vai abrir? Para quê? Não precisa. Todo mundo já conhece. A palavra está disponível. Tem site, tem culto, tem podcast, tem culto, tal. Depois a gente fazia essa reunião de segunda a sábado, eram 6 vezes por semana. E realmente foi ficando pesado quando voltou à vida normal depois da pandemia. Fazer reunião 6 vezes. Mas eu confesso que vindo para cá hoje, eu gostaria de ter para um dia, todos os dias. Não só 2 vezes por semana. E muitas vezes essas vozes que falavam, não abre.
De 6 anos nós abrindo, elas sumiram. E as vozes que vieram são dos mais próximos. Por que que ainda faz reunião? Não precisa. Para que fazer reunião? Para que encontrar? É tão pesado, fica difícil para as pessoas abrirem a casa, é pesado. Por que que vai? Você não precisa ir. Por que que outra pessoa não vai? E eu fiquei meditando sobre isso, porque ouvindo isso, eu fiquei meditando, falei assim, Senhor, será que o Senhor não quer mesmo que a gente abra mais a reunião? Será que o Senhor não quer que a gente faça 2 reuniões mesmo? E fiquei acordada da 1 às 5 horas da manhã orando e falando com Deus. Senhor, é muito 2? Eu acho tão pouco. Para mim era melhor se fosse todos os dias. E quando a Patrícia chega e fala assim, você está sendo intimidado? Irmãs, nós sempre vamos ser intimidados. Nós sempre vamos ser intimidados. Mas nós sabemos aí o que o texto fala aqui. O povo moabita, eles adoravam 2 deuses. Baal e o deus de sacrifício a crianças. E ontem, em Goiânia, nós tivemos a perda de uma jovem de 44 anos, muito envolvida, né, com estética, com beleza, né, que traz à luz, né, a questão de Baal. E ela desistiu de viver. E esse texto é muito atual, irmãs. Esse texto é muito próprio, esse texto que nós estamos lendo e a palavra que a Patrícia trouxe é muito própria. E aí nós não podemos nos deixar intimidar, irmãs, porque 2 vezes por semana é muito pouco. 2 vezes por semana a gente se reunir para meditar da palavra de Deus é muito pouco. É muito pouco para gerar transformação de mente. É muito pouco, sabe? Porque a gente deveria estar como os judeus, pregando nos umbrais da porta das nossas casas os versículos bíblicos, declarando de manhã, de tarde e de noite, para que isso pudesse ser ouvido por todos à nossa volta. Sabe por quê? Porque aí esse povo moabita que adorava Baal, que sacrificava crianças, lembrou. Manda cordeiro lá para o povo de Jerusalém, sabe por quê? Porque aquele é o Deus verdadeiro. Aquele é o Deus verdadeiro. E diferente da destruição que está relatada em Isaías no capítulo 13 e no 14, que da Babilônia não sobrou ninguém, nem dos assírios, dos moabitas sobrou um remanescente. Inclusive, vale lembrar que Ruth era moabita. E entrou para a genealogia de Jesus. Então, irmãs, hoje, assim, por volta das 10 para 5 da manhã, ainda que eu estava acordada, meditando sobre isso. Faz 2 reuniões, não faz 2 reuniões, é muita 2 reuniões, é pouca 2 reuniões, certo? O Senhor falou assim: arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se por não buscar de mim a direção. Arrependam-se, porque eu sou o consolo. Gente, essa menina que faleceu de 44 anos, ela não postava nada na rede social dela desde março. Quem não viu? Quem não viu? Eu não conhecia ela. Deixa eu falar para vocês. Quem não viu? Quem não viu? Certo? Que ela não postava nada desde março. Quem não viu? Ela foi achada morta no outro dia. Certo? Quem dá notícia de você quando você está desaparecido? Quem sente falta de você? A Beta perdeu um amigo que foi encontrado quantos dias depois? 3 dias depois ele foi encontrado. Sabe por quê, irmãs? Porque ninguém sentia falta dele. Presta atenção, irmãs. 2 dias é muito pouco para a gente se encontrar. Porque talvez eu vou só lembrar de você na próxima semana. Na próxima reunião, quando eu deveria lembrar de você todos os dias. Alguém tem que lembrar de você todos os dias.
sentir falta de você todos os dias. Sabe por quê? Porque aí o texto fala aqui na sequência, depois você vai orar na direção que Deus te deu. Gravei até sua data de nascimento, né, amiga? Peraí. Vou ler aqui o que ele fala aqui na sequência. O povo moabita sabia tanto que era de Jerusalém, que no verso 4 fala assim: quando tudo isso passar, responde Judá, e o tirano estiver derrubado, irmãs, o diabo só levanta na nossa vida para cair. Amém. O diabo só levanta na nossa vida para cair, porque ele é derrotado. Mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele só levanta para cair, porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então, olha só. O tirano estiver derrubado e a matança terminada, quando todos os sinais de crueldade tiverem desaparecido, um novo governo de amor será estabelecido. Na respeitável linhagem de Davi, um governante confiável assumirá o governo, um governante comprometido com a justiça, um governante que logo porá tudo em ordem, irmãs. Jesus pode pôr tudo em ordem na nossa vida. Amém. Ninguém tem poder de falar nada para a saúde. Ninguém, irmãs. Porque ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor, a não ser que o Senhor tenha um propósito. Para Satanás tocar na vida de Jó, ele teve que pedir para Deus. Ele teve que pedir para Deus para tocar na vida de Jó. Esse povo era um povo que não se arrependia. Esse povo foi avisado para eles que se eles não se arrependessem, Deus ia lançar a ira dele sobre eles. Não somos nós. Nós somos o remanescente de Israel. Nós somos as que arrependeram. Mas muitas vezes, irmãs, nós vamos ser intimidadas no nosso ministério. Preciso da oração de todas vocês. Amém. Todas nós precisamos. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo vai querer lembrar de você quando você era perdido. Vai querer trazer à memória coisas do seu passado que te desqualificam. Mas, como Paulo falou lá em Gálatas 2:1, o que importa para nós é o que Deus pensa de nós. Não se preocupem em agradar pessoas. Busquem o Senhor, porque o Senhor antes dará escapatória. O Senhor antes. Elias ali ficou com medo do que ele viu. Ele olhou para Jezabel, ele não tinha que ter olhado para Jezabel, ele tinha que ter continuado olhando para o Deus que ele servia, que derrubou todos os profetas de Baal. O Deus que nós servimos, irmãos, ele é o Deus da vitória. Amém. Ele é o Deus que peleja a nossa guerra. Não se preocupe, Valesca, porque o Senhor vai à frente. Ele é o Senhor dos exércitos. E toda arma forjada contra você não prevalecerá. E contra nenhuma de nós, amém? Nenhuma de nós. O nosso consolo, irmãs, vem do Senhor. Saibam que não vai ser fácil prosseguir. Não é fácil. A gente está entrando onde nós estamos entrando. Há 15 dias atrás, o Senhor falou. Amém. Comigo, que nós vamos entrar em lugares que nós nunca imaginamos que nós poderíamos entrar com a palavra do Senhor. Amém. E por isso o mundo espiritual vai se levantar? Sim. Vai usar os mais próximos, vai usar os distantes, vai levantar barreira. Mas nós não temeremos, porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Glória. Ele é o Senhor que dá a vitória e ele dá o consolo. Amém. Ele traz consolo. Então, amados, esse texto tinha tudo a ver com tudo, vocês estão entendendo? Tudo a ver com tudo.
O Espírito Santo é extraordinário. Nós precisamos ficar na dispensação do Espírito, porque o que eu acho não serve. O que o Senhor tem é sempre o melhor. Amém. O que o Senhor pensa e diz a respeito de nós é sempre o melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós vamos orar hoje, porque nós assumimos um compromisso que essa live não vai ficar com pregação, ela vai ficar com oração. Orarmos umas pelas outras, na dispensação que Deus deu para Patrícia e para Miriam, porque nós confiamos que o Senhor está na condução dessa reunião. Oh, glória. Não somos nós, Aleluia. não somos nós. Nós submetemos tudo que está sendo falado, declarado aqui ao Senhor. Amém. Porque toda honra, toda glória e tudo que é bom vem dele, não vem de nós. Amém. Nós somos só instrumentos que ele quer usar nessa manhã. Eu recebi demais. Quase não consegui chegar. Cheguei bastante atrasada. Mas o Senhor Chegou na hora. disse que chegaria. E cheguei. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Vou falar A Miriam quer falar. Eu quero só confirmar rapidinho, que eu sei do tempo aqui. Você vai fazer. Na quinta-feira, a Lala compartilhou comigo Não, aí pode ficar. sobre essa visão que Deus deu. E aí, naquele momento, eu falei, Senhor, desembarace minha vida. Porque em outubro do ano passado, eu deixei a empresa para me dedicar ao Cartas Vivas. Foi. E o inimigo veio com tanta fúria e bagunçou tanto a minha vida, eu tive que reassumir a empresa. É verdade. E aí, na quinta-feira, eu fiz uma oração. Na sexta-feira, eu achei um consultório montado e fechei o negócio no sábado. No sábado, já tinha pessoas comprando as coisas da minha empresa. Impressionante. Sábado, segunda. E na terça, eu já mudei. E na terça, quando eu estava mudando, tinha programado para fazer as comidas para minha filha, que ela tem filho, não tem empregada, já tinha feito as compras. Aí a data estava vaga. Eu falei, meu nome é pronta. Aleluia. Porque eu falei para Lala, falei, Lala, comigo você pode contar. Amém. E ela falou assim, não, muitas vezes a pessoa fala que tem que fazer a unha. Olha meu cabelo, olha minha unha. Acordei de madrugada ontem, fui cozinhar. À tarde fui atender. E hoje de manhã tinha coisas, né? Eu tinha que lavar meu cabelo. Mas, gente, a minha prioridade é orar. Não é porque eu sou melhor, não. É porque eu sou mais necessitada, Amém. mais pecadora. E aí eu acordei e fui orar antes. Então, eu quero, assim, testemunhar e testificar. Porque o mundo, ele nos chama. E foi tão impressionante, foi num estalar de dedos. A Lala falou, eu senti aquele chamado. Eu sei que eu tenho um chamado no meu trabalho também. E ele vai ser reduzido porque eu estou voltando. Aleluia. Glória a Deus. E aqui rapidinho, né, que como que eu combato, né? Porque essa palavra foi para mim. O inimigo sabe como me derrubar, ele sabe como colocar medo. Ora, eu sou essa heroína que eu estou em cima e andando na frente do cavalo. Ora, eu não sou nada. Eu reduzo ao pó. E o que me ajuda é porque eu escrevo a oração da palavra. E a oração da palavra é você pegar a palavra da Bíblia, escrever na primeira pessoa e orar ela. Tem oração, gente, que eu faço 100 vezes por dia para combater a minha carne. Então, a oração do Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Lembrando que eu postei no Cartas Vivas já, viu? Quem quiser acompanhar, seja bem-vinda, amada. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Sempre me socorreu no momento de angústia. Portanto, eu nada temo, pois Deus sempre está comigo e luta ao meu favor.
As correntes do rio da cidade de Deus descem sobre mim, sobre minha casa, sobre o meu condomínio, sobre a minha igreja, sobre as minhas irmãs e sobre todo o meu trabalho, lavando e levando tudo de ruim. E assim o rio lava e purifica, trazendo paz, renovo e saúde. E ainda que os gentios se embraveçam, reinos se moveram, Deus levantou sua voz, dissipando todo o levante do inimigo. Aleluia. Então, eu quero declarar sobre a vida da Lalá, sobre o Cartas Vivas, sobre a igreja cristã, sobre cada uma de nós, que Deus já dissipou todo o inimigo. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor do Exército está conosco. Glória a O Deus. Senhor do Aleluia. Exército está com as cartas vivas de Em amor. nome de Jesus. Ele nos acolhe, nos protege e nos dá vitória. Ele faz cessar as guerras, dissipa todo o mal e queima toda a iniquidade do inimigo. Senhor, nós queremos declarar mesmo que todas essas vozes do inimigo já caiu por terra. Em nome de Dissipa, Pai, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E assim, Senhor, eu me aquieto. Glória. Nós nos aquietamos, pois nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele é quem nos exalta e nos dá vitória. Eu te louvo, ó Senhor. Meu coração se enche de gratidão em tua presença. Deus meu, Deus do universo, Rei soberano e absoluto, eu te amo de todo o meu coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só para Bom, mas eu estou lembrando aqui de uma parte que veio à minha mente. Eu creio que nós estamos aqui no mover do Espírito, né? E ele vai trazendo as palavras, né? Como fonte de inspiração. E cada um aqui Deus vai movendo, né? Em cada coração. E só retornando a essa palavra sobre Elias, naquele momento que ele foi confrontado, ele fugiu, né? Ele queria desistir de tudo, largar tudo. Ele chegou a um ponto de querer até morrer. Olha só o ponto que chegou ele. Tanto que ele acreditou nas falácias do inimigo. E aí, então, ele estava ali e Deus enviou quem? Enviou o anjo para alimentá-lo, né? É a palavra, né? Enviou o anjo para alimentá-lo naquele momento tão difícil, deu água para ele beber, porque ele precisava fortalecer. E a gente precisa se fortalecer mesmo. Nesses momentos a gente precisa se fortalecer, comendo a palavra, bebendo da água do Espírito. na comunhão. E aí Elias ali naquele momento estava ali na caverna e Deus se manifestou, a presença dele viva ali, né? A voz suave, mansa, foi nada com barulho, ele foi manso mesmo, e a presença de Deus foi manifesta, e essa presença de Deus quebrou a voz de Satanás. A presença de Deus quebra o jugo. Aleluia. A voz do Senhor quebra as falácias de Satanás. Amém. Então, qual que é a voz do Espírito Santo? Busque a minha presença. Amém. Busque a minha presença. Se encha do Espírito. Porque uma vez que nós nos enchemos da presença de Deus, quebra todo jugo, toda cadeia, tudo que te trancava, toda mentira cai por terra, porque o diabo não resiste à presença de Deus. O diabo não tem medo de blá, blá, blá. Glaucia, pode falar, querido. Que depois a Patrícia vai orar e terminar. Abre seu áudio, Glaucia. Estava Abriu, aberto, pode a minha falar. amiga Grazi me fechou. Oh, glória! Tudo certo. Aleluia! Aleluia! Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Gente, que coisa mais linda tudo isso que eu estou ouvindo hoje. Essa moça de Amém. rosa, o que ela falou foi fantástico.
É a Miriam. Fantástico! A moça de rosa é a Miriam, Miriam, você anfitriã. trouxe o céu na terra. E a ousadia dessa outra moça de negro agora no final, Patrícia. também eu quero concluir dizendo que nós temos como ativar o DNA de governo de Deus que Ele colocou em nós. Glória a Deus. Colocou em mim, colocou em vocês. Nós não somos o refém do ambiente. É Nós verdade. somos mulheres que governam, que avançam, que Aleluia. transformam. Aleluia. Eu piso firme, vocês Amém. pisam Amém. firme. Amém. Nós alinhamos sempre a nossa vida com o céu. E Amém. nós tomamos posse dos territórios que Deus, o nosso Pai, já confiou a nós. Amém. Nós carregamos a mente de Cristo. Amém. E onde nós chegarmos, o reino chegará. Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluias. Então, irmãs, desse fluir do Espírito é buscar a presença de Deus. O inimigo ele não tem medo de palavras vazias. A palavra recheada é aquela que vem com a presença de Deus. Porque está escrito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente pode ser muito conhecedor da palavra, mas se não tiver a presença de Deus, de nada adianta. O inimigo já sabe a palavra decorada, ele sabe. Ele declarou a palavra ali no deserto, ali quando Jesus foi tentado. Então ele não tem medo da letra em si. Mas quando você se enche do Espírito, algo que a presença de Deus apodera de você, aquilo que você lança, que você fala, vem como uma bomba que chega quebrando as barreiras, quebrando a angústia, quebrando tristeza, quebrando as amarras. É assim que a palavra de Deus com poder. E é isso que Deus tem em nosso meio aqui, que Deus está movendo em nossas vidas. Quantos recebem aqui? Amém? Amém. Vou fazer uma oração e aí então eu vou cantar e eu acredito que Deus fala através de várias formas. E normalmente a gente pede para fechar os olhos, por quê? Porque para você não te distrair, amém? Amém. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua presença que está aqui neste lugar. O Senhor está movimentando este lugar, o Senhor está movimentando vidas. Meu Pai, o Senhor está movimentando no mundo espiritual e a tua palavra, Pai, que excede todo entendimento, ela está quebrando, ó Pai, todas as mentiras, todos os cochichos. Nós declaramos em nome de Jesus que estão por terra todos os sofismas, porque está escrito que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são tão poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o próprio nome de Deus, de Cristo. E nós queremos declarar aqui mulheres saradas, curadas, protegidas e cheias do Espírito Santo. Nós queremos declarar a força do Senhor que está se levantando em cada um aqui agora. Nós queremos declarar em nome de Jesus a mente de Cristo em cada coração, onde havia angústia não tem mais. Agora a alegria, a fé, em nome de Jesus, nós declaramos libertação em nosso meio. Aquele que estiver cativo é liberto agora, em nome de Jesus. Receba a paz de Cristo na tua vida. Receba o manto de Deus, que esse manto faz maravilhas. Receba um manto te envolvendo. Você vai sair daqui empoderada do poder de Deus, onde você pisar a planta dos seus pés. Aí o sobrenatural vai se manifestar na sua vida. Receba essa palavra e toma posse em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo
eu tenho é ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia.